Shalom, shalom, amado. Estamos finalizando o livro de Hebreus. Glória a Deus por todas as coisas. Estamos aqui, vamos já para o devocional e finalizar esse livro que eu achei incrível. Incrível demais porque fala sobre a soberania de Jesus. Glória a Deus por isso. Bom, eu quero te chamar agora para a gente orar, para a gente se concentrar aqui em agradecer ao Senhor, declarar quem Ele é. Mas antes disso eu quero dizer quem você é. Você é escolhida do Senhor. Você é protegida de Deus. Você é uma mulher abençoada, uma mulher de fé. Aquela que Deus escolheu para fazer as boas obras aqui na terra. Essa é você. Agora vamos agradecer ao nosso Criador, dizer quem Ele é. Pai querido, eterno, poderoso, Tu és o El Shaddai, o Deus todo-poderoso, aquele que está no controle de todas as coisas, o Elohim, o Deus onipresente, onisciente, onipotente. Tu és, Senhor, o Chamar, um Deus presente. Tu és Adonai, que é Senhor. Tu és, Senhor, Shafatá, que é juiz. Tu és Eu Olã, o Deus eterno. Tu és o Deus de nossas vidas. Jeová Nissi, a nossa bandeira. Jeová Rafá, um Deus que cura. Jeová Jireh, o Deus de provisão. Tu és, Senhor, Kadosh, Kadosh, santo, santo, santo és Tu, Senhor, o Deus de nossas vidas. Obrigada, Pai, por nos escolher. Obrigada, Deus, por nos amar. Obrigada, Deus, por fazer a Tua obra em nossas vidas e através de nós. Obrigada, Deus, por nos proteger. Tu és o Deus de nossas vidas, o dono de nossos dias. Obrigada, Deus, por todas as coisas. Nos rendemos a Ti, nos entregamos a Ti, declaramos, Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo em nossas vidas. Vem habitar. Nós somos aqui o Teu templo, Tua casa. Que seja a casa favorita, o melhor lugar para o Senhor estar, o lugar que o Senhor gosta de ficar, a Tua casa favorita. Eis-nos aqui, Senhor. Habita aqui dentro de nós, muda tudo aqui dentro, faz uma faxina, uma geral, tira esse tapete, tira a sujeira do tapete, tira tudo, Senhor, tudo que ainda está ali no nosso inconsciente, traz para o consciente, que sejamos tratadas por Ti, Deus, que sejamos curadas, libertas por Ti, Deus. Nós precisamos de Ti mais do que tudo. Tu és o nosso Deus, o nosso amado Deus, o amado de nossas almas. Bendito és, Senhor. Ministra nosso coração, Pai. Estamos finalizando esse livro, Senhor, e que o Senhor traga a revelação do alto, que possamos ser ministradas por Ti, que possamos aprender da Tua palavra, que a gente não passe batida, que a gente não leia por ler, mas que a gente entenda a Tua mensagem, que a gente tenha clareza do que o Senhor quer nos falar, em nome de Jesus, amém? Eita, você tá aqui, eu já virei tudo. Amém, glória a Deus, em nome de Yeshua, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Ó, falando em aramaico, viu? Aqui a gente fala aramaico, a gente fala grego, português, a gente tá aqui poliglota. Língua dos anjos, você já fala língua dos anjos? Já foi batizada no Espírito Santo? Uma das evidências de ser batizada no Espírito Santo é falar em línguas estranhas, a língua dos anjos. É uma das evidências, tá bom? Mas de repente você já foi batizada no Espírito Santo e ainda não fala. Você pode buscar de Deus, você pode falar com Ele e pedir, Senhor, eu quero, eu quero, eu quero. Aí colocar esse desejo ardente no seu coração e você começar a falar e o Espírito Santo vai te encher. E aí você vai começar a falar, línguas estranhas, língua dos anjos. E para que é a língua dos anjos? Para sua edificação própria. É algo que só você e Deus ali tá falando, somente Deus entende, ninguém mais entende. Você sabe que a gente fala e o inimigo ouve, né? Mas quando a gente fala em línguas estranhas, língua dos anjos, só Deus entende. Então assim, é para sua edificação própria, é como você ficar ali se edificando. Uma outra coisa também é quando alguém precisa, né, de uma profecia, precisa de uma revelação e você começa a vir com línguas estranhas e alguém interpreta. Existe alguém que possa interpretar de repente o que você está falando. Isso já não é tão comum, mas existe. Existe sim, então pode ser. Mas se você já é batizada, fale. Fale durante o dia, onde você estiver. Fale pra você, né? Para os outros não acharem que você é maluca, né? Mas fale porque é você e Deus ali. Amém?
Bom, vamos começar? Capítulo 13, já são as exortações finais. Agora eu quero te lembrar o que a gente viu no 12. Olha o final do 12. Estamos recebendo um reino inabalável. Sejamos agradecidas e sim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus é fogo consumidor. E assim acabou o 12. Vamos começar o 13? Seja constante o amor fraternal. Não se esqueça da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Ó, você sabe que tem essas histórias, né? Que inclusive Jesus fala, né? Você nem sabe, mas você me ajudou. Quando eu estava doente, você estava ali. Quando eu estava com fome, quando eu estava com sede. E aqui, em Hebreus 3, a gente fala, né? Tá falando aqui, né? A hospitalidade, porque alguns nem sabiam, mas estavam acolhendo a anjos. Então, assim, não deixe de fazer o bem, faça sempre, sabe? Sem olhar a quem? Pois é, e sem olhar de verdade, tá bom? Porque outro dia eu convidei uma amiga parceira para fazer uma obra social, parceira de trabalho lá do teatro. Uma obra social de beleza nas mulheres no presídio, né, para restaurar a imagem delas, para ir lá fazer um dia de beleza e tal. E já tinha outras duas amigas parceiras que foram e fizeram, mas esse era um salão de beleza grande. E ela disse: Érica, eu sinto muito, mas aquelas mulheres lá não merecem nada. E ela prega o tempo todo, fazer o bem sem olhar a quem. Então uma coisa é você falar, né? Outra coisa é você fazer. Aquilo entristeceu muito meu coração porque eu acreditava que ela iria, né? A obra teve, as outras pessoas foram, foi lindo, foi incrível. Eu só participei, eu nem tive lá, eu só participei fazendo essa ponte, essa logística, mas eu fiquei triste porque aquela pessoa, ela sempre prega isso. Fazer o bem sem olhar quem. Então, assim, é fazer de verdade, sem olhar de verdade. Não importa se aquelas pessoas que estão lá são homicidas. Você sabe que muitas vezes a gente faz, a gente tem problemas, a gente cai em pecado, a gente faz muitas coisas feias também. E a gente, de repente, pode não se achar merecedor, mas Deus nos achou merecedor. Mesmo que a gente não mereça, Deus nos ama. Mesmo que a gente não mereça, Deus ama também quem está lá no presídio. Mesmo que eles não mereçam porque fizeram alguma coisa ruim, Deus ama e Jesus morreu por eles também. Jesus derramou até a última gota de sangue pelo homicida, pelo pedófilo. E eu falo isso com uma dor no coração, porque eu fui uma criança abusada por 3 homens diferentes, 3 pessoas diferentes. A minha infância toda. E na juventude, já uma outra questão veio também assim, e já adulta também. Então imagina, eu sofri com homens abusadores e sofri com pedofilia, mas eu quero dizer, eu já liberei perdão para aqueles homens, graças a Deus eu já tirei esse peso de mim. Eu já liberar perdão te liberta, não que a outra pessoa mereça, mas você não merece ficar preso a esse sentimento. Então, se você não sabe dessa história, eu vou gravar um vídeo contando muito, talvez não com tantos detalhes, mas liberar perdão é uma coisa incrível. Então, assim, Deus morreu, Jesus morreu pelos pedófilos, pelos homicidas e por todas as pessoas que fazem coisas ruins para você também. Jesus morreu na cruz por eles também. Então, fazer o bem sem olhar a quem de verdade. E esse capítulo 13 nem começou, misericórdia. Vamos lá? Então, esqueçam, seja constante no amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando aqui, sem saber, alguns acolherão a anjos. Então, em tempo e fora de tempo, seja agradável, seja boa para as pessoas. Não seja besta, não. Mas seja boa, faça o bem de verdade. Tá bom? Independente da religião da pessoa, independente da classe social da pessoa, independente da cor da pele da pessoa, independente de quem seja a pessoa, faça o bem. Se você pode, faça o bem, acorde já querendo isso, sabe? Quem eu vou abençoar hoje? Você sabe que muitas vezes essa foi minha oração. Deus, coloca isso, um amor no meu coração, uma compaixão, sabe? Incrível, para que eu possa ajudar as pessoas. Para que eu possa de alguma forma ajudar as pessoas. E eu já acordava assim, quem eu vou abençoar hoje? E é assim que a gente tem que acordar todos os dias. Quem é que você vai abençoar hoje? Quem é que você vai fazer o bem hoje? Tem pessoas que acordam maquinando mal, né? Querendo se vingar de alguém, querendo fazer algo. Pois que essa não seja eu e você. Que sejamos essas que acordam
Quem eu vou abençoar? Bom dia, Espírito Santo. Quem eu vou abençoar hoje? Esteja ali na sua lista. Inclusive eu tenho uma lista dessa, sabia? Semanalmente uma pessoa para perdoar, uma pessoa para pedir perdão, elogiar positivamente, elogiar, né? Positivamente 5 pessoas. Eu tenho uma lista bem grande de exercícios intencionais que eu preciso fazer. Eu também quero te convidar a fazer esses exercícios que fazem muito bem para você e para quem recebe também. Vamos seguir, que isso é uma outra coisa, tá bom? São exercícios de um curso que eu faço sobre inteligência emocional. De nós fazermos coisas intencionais, que a gente treine até conseguir, sabe? Treinar até conseguir, até você ser, sabe? Essa pessoa que faz isso naturalmente. Porque muitas pessoas têm dificuldade em abraçar, têm dificuldade em falar, sabe? Elogiar. Então você tem que treinar até conseguir, até ser. Então vamos lá? Lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Uau! Eu não sabia disso, não tinha. Você sabe que eu não leio antes, eu leio aqui, né, compartilhando. Então, assim, não sabia disso, mas está falando sobre empatia, sobre aqueles que estão na prisão e a gente se colocar no lugar deles. Foram maltratados e você junto com ele. Uau! Tô aqui de cara. Versículo 4. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro. Amém. O casamento deve ser honrado por todos. Você sabe, essas são umas exortações finais do capítulo de Hebreus, do livro de Hebreus. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Né? Tem gente que gosta de ficar jogando pedra no telhado dos outros e falando do pecado dos outros, né? Mas saiba que nós já fomos declaradas como pecadores. Todos os dias a gente peca, seja em pensamentos, seja em atitudes, né? Seja com coisas que a gente fala. Então todos os dias a gente deve fazer aquele processo de arrependimento. Lembrar o que fez de errado, né? Onde caiu, onde pecou, confessar para nunca mais voltar a fazer. Que amanhã sejam outras coisas, que amanhã eu me arrependo de outras coisas, não das de hoje. Então, falando sobre um casamento, né, puro, conservando, honrando, né, conservado puro. E que seja desse jeito, porque muitas vezes no ambiente familiar é onde a gente mais cai, onde a gente mais peca, onde a gente mais agride as pessoas verbalmente. Infelizmente, muitas vezes fisicamente também existe isso, né? Então, é justamente no leito conjugal, justamente na família que a gente precisa, sabe, ser firme e forte como família, com amor, não só fraternal, mas estar ali mesmo intencionalmente amando e sendo amada. É importante a gente manter pura a nossa mente, porque muitos casais estão juntos, mas a mente está adulterando em outro lugar. Então é necessário mesmo que haja, que a gente honre a nossa família, que a gente honre, sabe, o leito conjugal, que a gente honre mesmo esse matrimônio. É importante nós sermos fiéis e lembrando, a gente plantou, a gente colheu, a gente vai colher fidelidade, a gente vai colher amor e você não precisa ficar preocupada, sabe, ansiosa, louca, psicopata. Eu fui muito isso, de ficar olhando o celular, ficar olhando e-mail, ficar olhando as coisas e, sabe, perde a vida, perde a noite com isso. Não dá pra ser assim. Jesus, como é que vai ser esse vídeo longo? Misericórdia, vamos lá. Conservem-se livres de amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Que linda declaração de amor de Deus, né? Isso é muito importante você saber. Deus nunca vai te deixar, Deus nunca vai te abandonar. Lembra? Ainda que seu pai e sua mãe te abandone, eu, Senhor, jamais te abandonarei. Então, mesmo que não pareça, Deus está aí do seu lado. Mesmo na situação ruim, que você pergunte: Deus, por que você deixou isso acontecer? Eu quero te dizer que tudo que acontece na sua vida é consequência dos seus atos, do que você plantou, do que você fez no passado. Deus não tem nada com isso, não. Deus nos deu livre-arbítrio. Deus permite muitas coisas que acontecem, sim, né? Não cai uma folha sequer de uma árvore que Deus não permita. Mas é porque nós temos o livre-arbítrio. A gente mesmo planta, a gente mesmo colhe. A gente mesmo está ali semeando. E a lei da reciprocidade, né? O que eu faço pro outro, eu também recebo. Então você precisa parar de culpar Deus das coisas, porque na verdade são as suas atitudes. E ter uma autorresponsabilidade, saber que quem fez isso foi você e não Deus. Ai, Deus me castigou. Não foi Deus que castigou, não. Lembra do que você fez e do que você está recebendo. Então comece a plantar coisas boas para você ter coisas boas aí também. E não responsabilize Deus. E Deus está dizendo aqui:
Nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Então, o Senhor é o meu ajudador, eu não vou temer. O que pode fazer os homens? Você precisa ter essa convicção que Deus é contigo e ninguém pode te prejudicar por isso, porque Ele está contigo. E Deus com você tem tratamento, tem cura, tem libertação, tem proteção, tem tanta coisa. Então, queira mesmo Deus aí coladinho, amém? Versículo 7. Lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Olha, o versículo tá aqui, Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tá falando sobre liderança, né? Eu tenho minha líder aqui, tenho meus líderes, tenho os pastores, tenho apóstolos, sabe? Tenho pessoas de Deus que realmente eu posso imitar na fé porque são homens de Deus. Mas aqui tá falando de Jesus, que foi um dos maiores líderes, né? Que a gente pode ver o caminhar dele, o que ele fez e a fé que ele teve até o final. E até hoje ele tá aqui conosco, então assim... Jesus é o mesmo que curou ontem, curou cegos, curou coxos, que fez surdos ouvirem, que fez cegos enxergarem, que ressuscitou mortos. Ele é o mesmo que fez aquilo, ele é hoje e vai ser para sempre. Então hoje também o Senhor traz cura, traz libertação. O Senhor é aquele, é o mesmo e está aí morando dentro de você. Uau, 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 uau. Não se deixe levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que o comem. Nós temos um altar do qual não temos direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o lugar santíssimo, como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. E assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Eu e você não fazemos parte desse mundo, nós somos do céu. E é disso que a gente está esperando. E Jesus, ele sofreu fora da porta da casa, ele sofreu fora do acampamento, ele sofreu fora do lugar que ele estava e ele passou humilhação, e que a gente também sofra junto, que a gente também tenha isso, não sofrimento, porque ele já passou pelo sofrimento, mas que a gente entenda isso, amém? Nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então o sacrifício que a gente hoje oferece não precisa ser de sangue de animais, a gente não precisa mais matar animais. Isso aconteceu no Velho Testamento antes de Jesus. Aquilo eram sacrifícios necessários, que tinha sacerdote, que existia todo um cronograma para acontecer e pessoas específicas para fazer. Mas hoje nós temos o sacrifício de Jesus. Jesus já morreu na cruz, derramou o sangue necessário, único e suficiente para nos salvar, para nos libertar, para nos curar, para nos proteger. O sangue de Jesus tem poder. E aqui ele fala que o nosso sacrifício seja de louvor, do que a gente fala para Deus, do que sai da nossa boca. Então a gente entoar cântico, fazer salmos, falar quem é Deus. A gente começou uma oração aqui dizendo quem ele é Deus, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. A gente começou falando que ele é Adonai, que é Senhor, que ele é Shafatá, que ele é juiz, que é Jeová Nissi, a nossa bandeira, que é Eu Olão, Deus eterno. Então o que você fala, quem é Deus para você, ele é Abba. Abba, que é paizinho, Abba, pai, paizinho querido. Ele é o que era, o que é e o que há de vir. Ele é o início, o fim, o alfa e o ômega. O que ele é para você? Então, o que você começar a entoar para Deus, cânticos de louvor e salmos, como Davi, como Salomão, que entoava cânticos e viravam salmos, é o sacrifício de louvor que você oferece hoje para Deus. É o que nós podemos oferecer, o que sai da nossa boca. E glória a Deus que a gente não precisa morrer na cruz, porque Jesus já fez isso por mim e por você. Por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome.
Que é o quê? A gente confessar Jesus como nosso único Senhor e Salvador de nossas vidas. Essa oração, essa confissão é a mais importante de todas as nossas vidas. Nós confessarmos o seu nome, o nome de Jesus, como o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Que a gente não precisa de nenhum outro, que Jesus é o suficiente, que o que ele fez na cruz é o suficiente para nos salvar. Amém? Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que você tem, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então Deus se agrada sim de a gente fazer o bem e que façamos o bem, amém? Obedeçam seus líderes e submetam às autoridades deles. Amém. Glória a Deus. Isso é muito importante, porque quando você não se submete, quando você se rebela, existe um espírito maligno que entra, que é o espírito de rebeldia, que tudo você fecha a cara, que você não consegue mais ouvir aquilo, que você não quer mais saber daquilo. É um espírito de rebeldia que rouba muita coisa na sua vida, que trava você para deslanchar em muitas coisas. O espírito de rebeldia existe e ele fica ali, sabe, batendo na porta. A hora que você desonra a liderança, a autoridades, isso começa a acontecer e é um desastre. Um monte de coisa ruim começa a acontecer. Cuidado, viu? Então perceba se você está num espírito de rebeldia, se você, não vou fazer isso, eu não concordo. Não concordo é uma palavra que veio do inferno. Do inferno que veio, eu não concordo. Quando uma liderança propõe alguma coisa, eu não concordo, minha filha, eu já diria como minha líder, de joelho e mão para trás, que aí tem demônio, vamos fazer aqui agora mesmo uma libertação. Então cuidado quando você fala essas coisas. Não é que você não possa opinar, você pode. É importante sugerir, conversar, opinar, mas se você simplesmente discordar, fechar a cara, cruzar os braços e não fazer, tem espírito de rebeldia aí. Se você não sabia, eu quero te trazer esse revelamento. Sabe quando não é revelação de Deus? Um revelamento. Existe espírito de rebeldia em sua vida. E isso já destruiu a minha vida. O dia que eu identifiquei e consegui me libertar disso, mudou tudo. Então que mude sua vida também aí, em nome de Jesus. Obedeça autoridades, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Pois isso não seria proveitoso para vocês. Não é bom para ninguém quando um líder precisa cuidar da gente, mas é um peso para ele. Eu já tive isso tanto como discípula como líder. É terrível. Quando você quer ajudar alguém, só que essa pessoa é tão terrível, assim, tão fechada, tão, rebelde, que aí se torna um peso. Você vai orar pela pessoa, é um peso. Você vai fazer jejum pela pessoa, é um peso. Você vai conversar com a pessoa, é um peso. Não se torne um peso para ninguém. Em nome de Jesus, libere perdão. Peça perdão, é a melhor coisa que existe na vida. E que esse espírito de rebeldia caia por terra, em nome de Jesus. Seja você como líder ou como discípulo. Cadê? Orem por nós, estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente recomendo-lhes que orem para que eu lhes seja restituído em breve. Gente, como eu queria saber quem escreveu, né? Porque Hebreus dizem que foi Paulo, mas não parece muito com as cartas de Paulo. E aqui no final ele está dando umas pistas, parece Paulo, mas eu acho que não foi não, viu? Porque não parece, a gente viu Hebreus, não lembra muitas coisas que Paulo escreve, né? Ok, versículo 20. Já está acabando. O Deus de paz que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoa em todo bem para fazer a vontade dele. E opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Uau. Irmãos, peço-lhe que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, que eu lhes escrevi há pouco. Isso parece com Paulo. Quero que saiba que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, irei vê-los com ele. Uau! Já deu uma dica aqui, né? Irmão Timóteo. Mas ele diria filho, algo assim, discípulo. Saúdem a todos os líderes e a todos os santos, os da Itália que lhe enviam saudações. A graça seja com todos vocês. E tá falando de repente de Roma, né? Falou da Itália, de repente era mesmo, né? Pelo menos esse final aqui parece muito com Paulo. Bom, Deus abençoe grandemente você. Esse vídeo já deve estar muito longo, misericórdia por isso, me perdoe por isso, mas que o Espírito Santo te ministre, que fale grandemente em seu coração e traga a revelação. O livro de Hebreus é incrível e a gente tem muito mais ainda para aprender com a palavra. Amém? Um grande beijo. Amo você!